Olá pessoal, então mais um vídeo aqui pro meu canal. Pedir a você aí para se inscrever, ativar as notificações, dar um like no vídeo, compartilhar com seus amigos, com o maior número de pessoas possíveis. Dá uma força aí para mim aí no meu canal aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. No vídeo de hoje eu quero falar sobre conservadorismo e claro, aquilo que eu considero que eles trazem que não é muito legal para a sociedade. É bom lembrar que o pensamento conservador ele é importantíssimo para a nossa sociedade, tá? Então, essa moral que eles têm, uma moral um pouco rígida, controla a sociedade, a religiosidade eu acho de extrema importância. Portanto, é de extrema importância o conservadorismo. Não é aqui, eu tenho críticas, porque nem tudo, aliás, tudo na vida tem o lado negativo e o lado positivo. Hoje eu vou falar do lado negativo, mais do lado negativo, mas eu reconheço o lado positivo do pensamento conservador. E o lado negativo, eu diria que ele está nas dificuldades de avanço, às vezes tecnológico, enfim. Os valores morais tão importantes que o pensamento conservador propõe, ele às vezes atrapalha o desenvolvimento. Então vamos dar aqui, eu vou dar aqui um exemplo do transplante de coração. Eu perguntei para um amigo, esse meu amigo ele já está sendo, eu diria que um ajudante aqui nos meus vídeos aqui, tá? Ele me serve de inspiração, é uma pessoa que pensa diferente de mim, quase tudo dele é diferente do que eu penso, mas ele é uma pessoa maravilhosa, ele é respeitoso, tá? É difícil encontrar alguém como ele. E que pensa diferente de mim. Então isso é importante, por quê? Porque ele me tira da zona de conforto para que eu reflita sobre o que eu penso mesmo e corrija os erros, né? Então isso é importante. E aí eu perguntei para ele, você sabe em que país foi realizado o primeiro transplante de coração do mundo? E se sabe por que esse país, eu diria que pouco provável, conseguiu esse feito na história da medicina? Né? Então, aí ele respondeu, tá? E aí, claro, aí eu expus para ele, disse, você sabia que não foi os Estados Unidos, mas a África do Sul que conseguiu a realização do transplante de coração devido às amarras morais da época lá nos Estados Unidos? Porque se acreditava que o coração era onde se abrigava a alma e por isso não podia haver transplante desse órgão. Já existia transplante de outros órgãos, né? Mas o coração não podia. E os Estados Unidos foi pioneiro no transplante de coração em cães. Pesquisadores dos Estados Unidos já tinham transplantado vários e vários corações em cães com sucesso. O Dr. Christian Barnard, da África do Sul, foi fazer mestrado em ciência cardiológica lá em Minneapolis e teve contato com esses pesquisadores. Então ele aprendeu a técnica e tal. Voltando ao seu país, ele teve ali, eu diria que por circunstância, casualidade do destino, a oportunidade de realizar esse transplante. Aí ele foi o pioneiro. O segundo foi o Brasil, né? E segundo a reportagem do Fantástico, era para ser o Brasil o pioneiro, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque senão o vídeo fica muito longo, mas aí o Brasil não conseguiu, mas conseguiu ser o segundo, né? Quem se destacou, o líder da equipe, é o Dr. Euríclides Zerbini, né? O Dr. Zerbini, muito famoso. Inclusive, eu recomendo uma música que conta a história do Moreno e Moreninho, que chama João Boiadeiro. O João Boiadeiro foi a segunda pessoa no mundo a receber o transplante. Ele durou 28 dias após o transplante, né?
e o sul-africano 18. Então, é começo, né, gente? Vamos entender. Mas já o segundo, lá na África do Sul, durou 1 ano e pouquinho, 12 anos. Não, não sei bem não, não vou arriscar aqui o tempo não, mas viveu bastante, né? Então já foi um sucesso lá com o Dr. Christian Barnard, né? Então eu perguntei para o meu amigo, e aí, esse pensamento conservador tão importante, em alguns momentos pode ser prejudicial. E você acha que nós devemos ah, apoiar esse pensamento sem nenhuma ressalva, né? Daí ele me respondeu maravilhosamente e ele disse que na visão dele, né, pelo que eu entendi, na visão dele, se você fizer uma relação custo-benefício, digamos assim, pesos e contrapesos, o pensamento conservador ele vale a pena porque ele mais salva vidas do que atrapalha. Entre aspas, porque não atrapalha, né, gente? Não é isso. Por quê? Porque o pensamento conservador ele tem uma moral rígida, resgata pessoas das drogas, evita que pessoas entrem nas drogas. Enfim, se eu for descrever aqui o vídeo vai ficar muito longo, mas eles realmente fazem um trabalho maravilhoso. Então, na visão do meu amigo que me inspira aqui, então valeria a pena. Bom, eu discordo aí nesse ponto. Por quê? Porque eu não acho que tenha relação uma coisa com a outra. Eu acredito que o pensamento conservador deva existir, que ele deva ser forte, inclusive mais forte do que não é no Brasil, mas eu não acho que ele deva interferir especialmente nas pesquisas científicas. Então, pesquisa, debates, tudo isso deveria não haver um proselitismo contra. Ou seja, não deveria, ninguém deveria fazer nada para tentar impedir essas pesquisas, esses debates. Eu creio, inclusive, que deveria haver patrocínio, né? Então, seria interessante alguém patrocinar aquilo que ele pensa contra, para ver qual é o resultado, claro. Agora, a aplicação do resultado da pesquisa depois pode ser debatido, pode ser discutido. Por exemplo, o transplante de coração, né? Tomar aqui, já que eu estou falando dele, o transplante de coração, se a pessoa concorda em receber o órgão, se a outra pessoa, se a família concorda em doar, eu acredito que isso deveria ser, digamos assim, entre aspas, permitido, né? Que o pessoal que é contra, que deveria dizer, olha, é entre eles, ok. Para podermos evoluirmos nesse sentido. Evoluiu? Ótimo, né? E aí depois cada um decide. Então, hoje mesmo, se alguém se recusar a receber um coração novo, porque sua crença, seja lá religiosa, seja lá um valor moral, não permite, eu considero que essa pessoa tem esse direito, né? Ela não é obrigada. Aí o meu amigo citou religiões, né? Que não permite, por exemplo, transfusão de sangue. Ele falou, ah, bom, isso é um retrocesso. Aí eu já discordo, por quê? Porque essas religiões, essa religião, não sei, nem sei qual é, ele falou aqui, mas eu não vou nem ler. Essa religião que não aceita transfusão de sangue, não aceita transplante de coração, essa é uma decisão individual de cada um deles. Então eu não vejo problema nisso, porque é decisão individual, né? A gente tem que respeitar. Então, veja bem, não aceitar isso é o mesmo que não respeitar a fé dessa pessoa. É assim que eu penso. É um direito. Você pode até achar absurdo a pessoa não querer. Você pode até dizer, nossa, mas não faz sentido. Pode até pensar.
Tá? Mas é a fé da pessoa, então nós temos que respeitar. E eu, obviamente, respeito, evidente que respeito. E respeito, né, de coração. Poderia, e aí já é questão para outro debate, e aí esse seria muito longo, a questão no caso dos filhos, criança que não tem, digamos, o poder de discernir, uma criança de 5, 6 anos, aí é o pai que decide, aí já fica um pouquinho mais complicado, né? Mas mesmo assim, trata-se da crença da pessoa. Poderíamos debater isso? Sim, porque aí não é decisão individual. Agora, a decisão individual do adulto, essa não. Essa tem que ser respeitada. Então eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema quando há ali um proselitismo para impedir a pesquisa, né? Porque isso impede o avanço do conhecimento. Então eu disse aqui que o Brasil poderia ter sido primeiro, poderia ter sido pioneiro no transplante de coração, mas as circunstâncias ali não permitiu. O coração que seria transplantado no Brasil, ele tinha doença, se não me engano, tinha um câncer, né? Não me lembro bem. Então não se realizou o transplante. Médicos ali cogitou fazer esse transplante mesmo com o coração doente. E o líder da equipe desistiu. Eu acho que foi uma decisão sensata. Então, como o Brasil poderia ter sido pioneiro no transplante de coração, do Brasil poderia ter sido feito, poderia ter vindo a invenção do rádio. No Brasil poderia ter inventado o rádio. Depois vocês pesquisem, eu posso até fazer um vídeo aí 1 hora, falando sobre o padre Leonel Landel de Moura. Já estava confundindo aqui com Brizola, gente. É Landel de Moura, né? O padre Landel de Moura, ele conseguiu pela primeira vez, pioneiro no mundo, transmitir a voz humana por uma distância de 8 quilômetros. E ele não pôde conseguir, ele não pôde prosseguir com a sua pesquisa. Invadiram o laboratório dele, ele teve o laboratório dele destruído e tal, porque disseram que ele era bruxo. Imagina, transmitir a voz humana a 8 quilômetros de distância e tal. Isso é um absurdo, né? E aí, claro, ele desistiu, e aí, como todo mundo sabe, o Marconi saiu na frente e conseguiu a patente e lançou, e hoje ele é o pioneiro do rádio, né? O Marconi, que é italiano, mas ele fez, a invenção aconteceu nos Estados Unidos. Já não basta a briga, né, do avião, né? Teria sido uma invenção americana, o brasileiro diz que foi Santos Dumont, enfim. Essa polêmica ainda existe, né, do avião. É os irmãos Wright, é o Santos Dumont, ainda está, essa questão ainda está em aberto ainda, por incrível que pareça. Mas o Santos Dumont, eu creio que ele seja mundialmente mais reconhecido do que os irmãos Wright nos Estados Unidos sobre a aviação. Mas infelizmente essa mesma sorte nós não tivemos na questão do rádio. E a questão do rádio foi esse pensamento retrógrado que impediu. Então, bruxo. Bom, a Europa já não acreditava mais em bruxa naquela data, né? Os Estados Unidos muito menos, né? Os Estados Unidos acho que nem passou por isso, obviamente. Então, a conclusão minha é essa. O pensamento ele é importantíssimo, ele deve ser sim respeitado, ele deve ser mantido porque é de extrema importância. Mas no que concerne pesquisas, desenvolvimento tecnológico, científico, etc. e tal, eu penso que deveria haver uma flexibilidade, uma flexibilização, melhor dizendo. Não que o pessoal tenha que ficar de fora do debate, isso não, isso é contra a democracia. Eles podem sim participar do debate. Agora, não acho que deva existir proselitismo no sentido de impedir a pesquisa e, sobretudo, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento humano, né? Eu citei aí, falei muito de um exemplo, mas citei 2, o transplante de coração e a invenção do rádio, ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.